E quando nós olhamos para os transportes e fazemos as contas, e aqui, atenção, por exemplo, a aviação tem só a ver com a parte doméstica, não tem a aviação internacional. A navegação também. Portanto, mas quando fazemos as contas, o setor rodoviário são 96% das emissões. Portanto, e o uso do automóvel é responsável por 60% em relação ao total do transporte rodoviário. E isto do automóvel individual. Portanto, não estamos a falar sequer, não estamos a falar aqui das frotas, não é? nem dos veículos pesados. É absolutamente avassalador. E a nossa dependência energética em Portugal, que é na ordem dos 70%, não é à custa dos combustíveis que nós precisamos para produzir eletricidade, mas sim à custa do combustível de gasóleo e de gasolina. Aliás, reparem, é curioso que na produção de eletricidade entre 1990 e 2019, os processos industriais aumentam ligeiramente, a produção de eletricidade, não se vê ali muito bem, mas reduz cerca de 20% as suas emissões, os transportes aumentam, entre 1990 e 2019, aumentam as suas emissões em 60%. E, portanto, é por isso que esta área é tão prioritária em termos de resposta da nossa parte. No roteiro para a neutralidade carbónica 2050, que é o principal instrumento de mitigação, de redução de emissões que nós temos em Portugal, este roteiro, se olharem para o azul que corresponde às emissões dos transportes, basicamente elas têm que desaparecer até 2050. E esse desaparecer já é muito significativo ali entre 2020 e 2030. E, portanto, este desaparecer é à custa do quê? É basicamente à custa da eletrificação dos veículos, com energia renovável, que tem aqui, digamos, com eletricidade renovável, que tem aqui um duplo papel, que é não apenas nós temos que substituir o atual consumo que é feito à custa de eletricidade produzida a partir de combustíveis fósseis, neste momento em Portugal estamos a falar do uso de gás natural, mas temos ainda de providenciar mais eletricidade para a mobilidade. Ou seja, eu vou ter aqui uma substituição direta do gasóleo e da gasolina por eletricidade. E há aqui um aspecto que é realmente muito importante e que eu já vou focar mais em detalhe, mas gostaria de começar por fazer um apelo àquilo que é a resposta que, no quadro do Pacto dos Autarcas e agora também no quadro da Lei de Bases do Clima, e eu peço desculpa por ter posto aqui a Câmara de Lisboa em vez da Câmara de Setúbal, mas efetivamente a Câmara de Lisboa é quem já tem neste momento os planos de ação climática mais desenvolvidos. Eu vou precisar de planos regionais de ação climática e de planos municipais de ação climática até fevereiro de 2024. É isso que está na Lei de Bases do Clima. E isto significa que eu tenho que olhar para a mobilidade de uma forma muito mais extensa do que aquela que tenho visto. E é evidente que a principal questão vai para eu providenciar um transporte coletivo público de qualidade, sem dúvida alguma, mas também eu banalizar aquilo que é neste momento um obstáculo muito grande, nomeadamente o facto de já nem é um problema de contas e de custo-benefício, mas da facilidade que eu tenho em utilizar o veículo elétrico em termos de carregamento. Posso-vos dizer que na Zero e muitos associados que temos, as histórias todas que ouvimos todos os dias é que eu não compro um veículo elétrico porque eu não tenho onde carregar,
não tem garagem, não tenho locais próximos à minha casa onde consiga carregar o veículo. Portanto, tal como nós banalizamos a internet, quer dizer, nós temos que banalizar e ter a estrutura montada para poder carregar os veículos elétricos. E isto porquê? Porque uma das ideias que começa a tomar forma já não é aquilo que nós temos apenas em Lisboa, que é a chamada zona de emissões reduzidas. Em Lisboa, se vocês tiverem um carro muito antigo, não podem entrar, dependendo de quão antigo é o carro, não podem entrar nas coroas mais centrais da cidade. Aquilo que já começa a ser implementado, por exemplo, em cidades como Oxford, no Reino Unido, mas vai ser implementado também em Paris, são as zonas zero emissões. E estas zonas zero emissões são basicamente zonas onde eu só tenho transporte público, onde eu só tenho mobilidade ativa e suave, o andar a pé, o andar a bicicleta. Há estudos que mostram que, aliás, estas cidades com menos ruído, com mais espaço para as pessoas, são cidades onde o comércio tem uma mais-valia maior e onde se permite também a circulação apenas de frotas elétricas. E, inclusive, as dos próprios transportes públicos. Não é? Portanto, nós já começamos a ter esta transição, e perdoem-me aqui a publicidade, mas é um bom exemplo. Os CTT estão a ir pelo mesmo exemplo. A DPD em Lisboa já só faz a distribuição com viaturas elétricas. Os CTT também estão a ir nesse caminho. E porquê é que eu estou a dar tanto relevo a esta área? Por uma razão simples. Porque se é muito importante esta transição para os veículos elétricos da parte do utilizador individual, não é? Como digo, a prioridade deve ser sempre o uso do transporte público, mas quem tenha necessidade de utilizar o carro é custo eficiente, se forem empresas, como sabem. Eu resolvi não falar muito sobre isso porque esse é o vosso, digamos assim, é algo que vai ser apresentado e discutido pela manhã e, portanto, não é tão importante. Onde eu queria chamar a atenção é isto, é que mais importante do que o veículo individual são as frotas, os táxis, os TVDEs, tudo o que faz distribuição de encomendas, tudo o que são veículos que circulam quilómetros e quilómetros, principalmente dentro das cidades, onde eu tenho problemas de ruído, de qualidade do ar, também de emissões de gases de efeito de estufa, etc. E, portanto, eu tenho que olhar para estes exemplos, eu tenho que as autarquias têm aqui uma obrigação de estar na linha da frente neste tipo de oferta e de planeamento e de exigências. Por exemplo, em Portugal nós não temos. Lisboa está com problemas de qualidade do ar, o Porto está com problemas de qualidade do ar e os projetos são ainda muito pouco ambiciosos comparativamente com outras capitais europeias. E um dos elementos fundamentais é esta questão que agora se levanta e que todos certamente colocam, que é o preço da eletricidade. Bem, aqui relaciona-se com a crise que também falámos da guerra na Ucrânia. Mas o preço da eletricidade estava cá antes da guerra da Ucrânia. O preço da eletricidade, eu gostava de vos dar algumas pistas. A primeira pista é que nós temos uma forma de criar o preço da eletricidade que não é amiga das renováveis. Nós, não sei se estão por dentro ou não, mas aproveito para explicar, quer dizer, todos os dias, o preço da eletricidade do dia seguinte, que no nosso caso é decidido à escala ibérica, é determinado pelo chamado último entrante. Ou seja, vamos supor que eu preciso de 500 gigawatts hora. Okay? Estou a inventar. E preciso de 500 gigawatts hora. As renováveis fazem as suas ofertas, aqueles que têm tarifas, portanto, de diferentes naturezas, etc. Mas falta-me ali, eu já tenho uma oferta para 490 gigawatts hora e estou nos 80 euros por megawatt hora.
ok, aqueles 20 que faltam para eu chegar ao total, se forem a 600 euros por megawatt-hora, todos os que estão a oferecer o valor para essa hora vão receber 600 euros por megawatt-hora e o preço da eletricidade a essa hora é de 600 euros por megawatt-hora. 600 euros foi um dos recordes que tivemos em algumas horas nas últimas semanas. Ora, isto pura e simplesmente estas são as regras do mercado, do chamado mercado marginalista que temos a funcionar na Europa e também na Península Ibérica, e pura e simplesmente não funcionam. E dizer-vos que, mesmo assim, as renováveis, de acordo com o estudo da APREN, da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, que foi feito pela Deloitte, em 2021, cada família portuguesa poupou 300 euros durante o total do ano, à custa de, efetivamente, ter conseguido nós termos ainda uma oferta de energia renovável na ordem dos 60%. Ou seja, a energia renovável, as fontes de energia renovável estão a ter o seu efeito, mas podiam ter muito mais se nós tivéssemos a capacidade de ter um mercado que funcionasse com regras diferentes, e por isso é que agora nós, à partida, os governos de Portugal e Espanha conseguiram vão pôr um teto no preço da eletricidade, só que esse preço, o que for acima desse preço vai para o déficit tarifário e, portanto, os consumidores não vão senti-lo já, mas vamos ter aí um problema a ser acumulado. Portanto, as regras têm que mudar. E já que estávamos a falar da guerra na Ucrânia, a Europa também, quer dizer, tem, como eu vos digo, tem que decidir fazer esta aposta nas renováveis e não estar a fazer investimentos ociosos. Não tem sentido o governo português estar, por exemplo, a argumentar, a nosso entender, que nós precisamos de mais condutas de gás natural para unir Espanha à França, para entrar mais gás natural através dos nossos portos. Quer dizer, construir essas condutas a atravessar os Pirineus demora anos. E vamos ficar com um investimento que depois tem que ser rentabilizado. E nós, quer dizer, temos o relatório do IPCC a dizer que temos que reduzir as emissões. Quer dizer, portanto, nós temos que mudar do gás natural e do petróleo para fontes renováveis e não continuar a mudar. Olha, não recebo o petróleo russo, recebo da Arábia Saudita, recebo de outros locais. Não recebo o gás natural da Rússia e vou receber gás natural de outros locais. Não, nós temos que mudar realmente aquilo que é o nosso paradigma. E, portanto, temos aqui todo um conjunto de novas palavras que todos conhecemos, renováveis, mobilidade elétrica, o hidrogênio, que certamente será importante para alguns segmentos da indústria e, à partida, mais para o transporte pesado, para os navios, para os aviões. Fala-se, nomeadamente, da chamada amónia verde, do biometanol. Portanto, eu tenho aqui várias possibilidades de fazer esta integração combinada dos diferentes combustíveis ou das diferentes fontes de energia. Agora, tem que o fazer de um modo sustentável. E eu pus este slide só para vos dizer o seguinte. Se vocês começarem a contabilizar a quantidade de energia renovável que nós precisamos, e eu não tenho espaço onde colocar isto que não tenha conflitos com a biodiversidade. Aliás, já estou a ter, não é? Os espanhóis, ao contrário de nós, fizeram um mapa para Espanha, onde digo, olha, nestas áreas eu posso pôr solar, nestas áreas não, porque são sensíveis. E toda a gente sabe onde é que há de colocar. E mais ainda, o esquema de financiamento leva a que a rede elétrica deles seja responsável, inclusive, por fazer a ligação aos vários investimentos solares. Nós cá, não apenas fazemos isto caso a caso, não é? Quer dizer, cada projeto solar de não sei quantos hectares é visto caso a caso. Não tivemos capacidade de aprender que, no início deste século, a implantação das eólicas tinha sido problemática, com muitos locais que não eram compatíveis, e voltamos a fazer a mesma asneira no solar.
E o que é impressionante é que nós já dissemos isto várias vezes ao Secretário de Estado da Energia, ao Secretário de Estado do Ambiente, que agora é o mesmo, que a APA, a ADG-EG a dizer vamos sentar à mesa e vamos ver que critérios é que nós podemos pôr ou não para desenvolver as renováveis nos sítios com menores impactos. Mas é uma coisa que nós não aprendemos, é o P das parcerias e o D do diálogo e da concertação, e realmente isto vai-nos atrasar, obviamente, e vai continuar a criar mais conflitos com as pessoas a odiarem, às tantas, nós implementarmos as renováveis que precisamos para fornecer a tal energia, a mobilidade, a tal substituição do gás natural. E por isso acabamos com conflitos como estes, que têm diretamente a ver com a mobilidade elétrica. Nós somos o 6º país, de acordo com as estimativas gerais, que mais lítio tem à escala mundial. E aquele que tem mais lítio à escala da Europa. Vamos explorá-lo todo? Na minha opinião, de forma alguma. Não tem sentido, mas também não tem sentido dizermos que não. Ou seja, nós devemos ter a nossa quota parte, okay? A nossa responsabilidade de também dar esse contributo. E vamos tentar ver se é viável, vamos tentar encontrar os locais com menores impactos para utilizarmos o lítio, que se calhar daqui a uns anos já nem precisamos dele, porque já se encontraram outras fórmulas para as baterias que precisamos. Mas é preciso antecipar estes conflitos, é preciso envolver as populações, é preciso discutir estes problemas e nós acabamos por não ter ainda essa capacidade para o fazer. Eu queria só dizer-vos que vale a pena verem muitos dos locais, eu estou prestes a acabar, da Federação Europeia de Transportes e Ambiente, onde se faz, de que a Zero, aliás, é um membro, e os estudos todos mostram, eu sei que a figura é difícil e complicada, mas a eficiência em termos de ciclo de vida de um veículo elétrico, por comparação com um veículo a gasóleo ou a gasolina, é muitíssimo maior, principalmente quanto mais renováveis eu tiver no fornecimento de eletricidade. E vocês veem, por exemplo, as emissões numa análise de ciclo de vida, atenção, por isso é que vocês têm ali os veículos elétricos com emissões também. Há ali uma barra, o slide não está muito luminoso, mas há ali uma linhazinha laranja que me diz as emissões de CO2. E as emissões de CO2 por quilómetro de um veículo elétrico ainda são na ordem dos 40, 50. E vocês podem dizer, então, mas de onde é que vem esses 40, 50? Bem, vem da forma de eletricidade que é produzida para a operação do veículo, mas também vem pelo facto de o veículo ter sido construído com energia e com materiais que implicaram eu recorrer a combustíveis fósseis. Aliás, vocês o que notam aqui neste gráfico é que, reparem que a pegada carbónica de um veículo elétrico é superior à pegada carbónica de um veículo a gasóleo ou a gasolina a quando da sua construção. Por causa da bateria e por causa dos materiais. Mas depois, essa pegada é mínima e pode ser praticamente nula a quando da operação. E é isso que faz a enorme diferença em comparação com o gasóleo e a gasolina. E isto já envolvendo, obviamente, o destino que tem que ser dado de segunda utilização e, no limite, depois de reciclagem às baterias dos veículos. Último slide, só para vos dizer que realmente discutir estas questões da mobilidade elétrica e da mobilidade em geral é um desafio que eu acho que este fórum e outras oportunidades são absolutamente cruciais para, em primeiro lugar, desmistificar mitos. Há realmente ainda muita falha de informação e de fontes credíveis que podem e devem ser utilizadas. Depois, um segundo aspecto é que nós precisamos muito de ultrapassar os obstáculos que continuamos a ter em relação à promoção de uma mobilidade sustentável. E honestamente, eu acho que entre o discurso e a prática a diferença ainda é enorme.
Nós temos uma crise climática à escala mundial, nós somos um país pequeno, aquilo que nós fazemos não vale de muito à escala global, mas é uma obrigação e um dever nosso. Em terceiro lugar, nós devemos olhar sempre para a mobilidade e para as cidades, para a qualidade de vida e para o bem-estar, de forma interligada. Ou seja, nós em todas estas nossas análises, nós temos que ter uma visão integrada. E essa visão integrada é que nos orienta para o futuro, no sentido de garantirmos zonas urbanas, municípios, países que são de futuro, que garantem realmente aquilo que é a felicidade das pessoas, aquilo que é a preservação dos ecossistemas, da biodiversidade, da riqueza, a redução da pegada ecológica. Portanto, tenhamos sempre, eu então tenho uma vantagem, porque como sou estrábico, consigo olhar sempre mais num ângulo maior do que a maior parte de vós, e portanto é talvez daí que também procuro integrar as várias valências. Mas é esse olhar quase de 360 graus que eu acho que é preciso nós termos. Não nos encaixarmos só no veículo elétrico, no aspecto A ou B. Vamos procurar ser tão integradores quanto possível. É isso que nós precisamos de olhar, de pensar, mas também de decidir e de passar à ação. Temos um enorme desafio pela frente e espero que o dia de hoje seja mais um passo no sentido de ultrapassarmos os obstáculos que temos pela frente. Muito obrigado.